Bom dia. 3 palavras antes de começar. A primeira é uma palavra de saudação à senhora diretora deste departamento, saudação aos colegas de outras universidades, desta universidade, aos estudantes, aos investigadores. Queria dizer uma segunda palavra, é com grande alegria que me encontro neste magnífico campus universitário. É um campus magnífico, que raramente eu encontro. E, por exemplo, na minha universidade, na Universidade do Porto, a universidade não tem campus sequer. Está dividida em três polos, mas não há árvores, não há, salvo no Jardim Botânico, não há esta imponência da natureza, e só isso enche a alma, não é? Só isso nos enche de alegria, pelo menos enche-me de alegria. Por isso é um grande prazer estar aqui convosco, com este sentimento de alegria e de partilha, o meu modesto saber. Quero, em segundo lugar, agradecer à professora Carmen o facto de me acolher, de acolher a Associação Internacional de Criminologia de Língua Portuguesa. E, bom, espero, termino com um voto, que a colaboração possa desenvolver-se no futuro, porque vejo que há, nas conversas informais do hotel até aqui, já tive contactos de grande aprendizagem sobre iniciativas que estão a desenvolver-se nesta universidade e com outras universidades que fazem com que este departamento seja um promissor departamento de psicologia. Promissor na sua dimensão inovadora, nomeadamente no que diz respeito à ligação às neurociências, designadamente as neurociências cognitivas. Agrada-me saber isso. Isto foi durante o caminho que eu fui aprendendo isso. Pois bem, indo diretamente ao tema, porque não devo alongar-me demais, eu vou então, e não tenho muito tempo, peço à professora Carmen que me controle, como dizia Foucault, que me vigie e, se for preciso, que me puna. Michel Foucault, uma obra que se intitula Surveiller e Punir, Vigiar e Punir. E punir é não me convidar mais para vir cá. E bom, mandar-me embora. Então, eu terei um quarto de hora, não é? Porque não quero prejudicar o professor Marcos, que tem muito mais para dizer do que eu, o professor Hugo, e por conseguinte, quando o professor Hugo Morales, da Universidade de Lima, me propôs participar neste encontro, que é um encontro, eu não vou fazer conferência nenhuma, vou partilhar convosco algumas ideias, me propôs que eu falasse da prevenção à punição. Qual é o caminho? Ora bem, eu perguntei ao Dr. Hugo Morales quem estaria a ouvir-me. Aquilo que eu percebi é que esta sessão foi aberta a estudantes não apenas de psicologia, mas a outras áreas científicas. Por isso, não sei, espero, eu vejo um biólogo aqui assim, sentado. Tivemos uma conversa muito interessante agora quando vinhamos para aqui, em poucos minutos, que se interessa pelas neurociências, creio que na Faculdade de Ciências, no Departamento de Biologia. Eu então pensei que poderia fazer algumas considerações sobre as possíveis perspectivas sobre a questão da prevenção e da punição advindas de 3 ângulos disciplinares, de 3 pontos de vista disciplinares.
o da psicologia, o da criminologia e o do direito, em especial o do direito penal, de que só vai ocupar o meu colega e grande amigo, professor Marcos Alan Gomes, que será apresentado pela professora Carmen. Pois bem, então, eu irei estabelecer, procurar estabelecer, porque estudaria, durante uma manhã eu falaria toda a manhã, eu poderia, ou mesmo dia, eu poderia falar do que eu vou falar num quarto de hora. Portanto, serei muito panorâmico, será um voo muito elevado destes campos disciplinares constituídos em 3 disciplinas. E para facilitar as coisas, muitas vezes eu utilizo metáforas. A metáfora leva-nos a compreender melhor as coisas e mais rapidamente. Então vou utilizar uma metáfora que já não é a primeira vez que utilizo, que é a metáfora dos arquipélagos interdisciplinares. O saber é mais de arquipélagos do que de continentes. Há os continentes, o direito é um continente, um velhíssimo continente, desde o direito romano, desde que, através de corpos jurídicos civis, se emancipou da teologia. Vamos longe. Corpos jurídicos civis, autonomia do direito em relação à teologia. Digo bem, professor Marcos. Foi o direito civil. Ora bem, estas disciplinas que se tornaram autónomas, como o direito, a criminologia, mais tarde, se tivermos em conta a escola clássica, há 200 anos, e mais cedo a psicologia. Tudo isto acontece ao longo do século XIX, salvo o direito, que já lá estava há vários séculos, desde a alta Idade Média. Ora bem, se durante um tempo, sobretudo durante o século XIX, elas se foram separando da mátesis, aquilo que Michel Foucault chama a mátesis, que é o saber de tudo, o saber geral. Vínhamos a trocar impressões sobre isso. Durante o século XIX, estas disciplinas mais empíricas foram-se emancipando, desde a biologia, desde a química, a física, a química. Reparem, a física. Newton ainda designou a tese de doutoramento dele sobre o sistema solar, Principia Mathematica Philosophia Naturalis. Vejam bem, eu vou traduzir. Princípios matemáticos da filosofia natural, não é da física. Newton é estudado na física hoje. A física ainda não existia. Estávamos na passagem do século XVIII para o século XIX. Newton escreveu em latim e não falou em física. Falou em filosofia natural, que é a matriz, digamos assim, a matriz daquilo que no século XIX se emancipou como sendo a física, e a partir da física foi a química, com Lavoisier e por aí adiante, até às ciências psicológicas no final do século XIX. Final do século XIX, se pensarmos em Wundt, no laboratório criado em Leipzig, se pensarmos mais adiante em Pavlov, etc. Bom, a partir do meio do século XIX, digamos assim, a psicologia, ao mesmo tempo que a criminologia também se constituiu na sua aspiração a ser científica a partir dessa data. Isto é, a mátesis, eu diria, equivale à mátesis de que fala Foucault, o saber geral. Eu encontro uma metáfora na natureza. Já que estamos na natureza, venha à natureza, inspiremos-nos na natureza, que é a geofísica. Como sabem, o Oceano Atlântico que nos separa não existia. O Oceano Atlântico só existe há 200 milhões de anos. Há 200 milhões de anos. Porque há 400 milhões de anos o que havia era a Pangeia. Pan, do grego, geia. Era a Terra toda junta. A Terra estava junta. Os mares por um lado e a Terra por outro. A água por um lado e os continentes por outro. Os continentes todos reunidos chamavam-se a Pangeia. E já havia vida na Pangeia.
Ora, a Pangeia, os oceanos e o continente, a Pangeia e digamos, a parte líquida e a parte sólida, digamos assim, para simplificar as coisas, estavam assentes em quê? Há uma base. Essa base é a tectónica, aquilo que os geofísicos chamam, ou as geociências chamam, a tectónica das placas. A tectónica das placas. Porque o interior da Terra está em fogo, como sabem, que de vez em quando se manifesta com extrema violência, até na forma de vulcões ou de tremores de terra. Quando falamos em violência no humano e nas sociedades, precisamos de pensar também nesta violência que existe na própria natureza. A natureza não é meiga, a natureza é dura e extremamente violenta. Ora, a altíssimas temperaturas, a 600 graus de temperatura, estão assentes nessa bola de fogo interna, no interior da Terra, estão assentes as chamadas placas tectónicas, com uma espessura de vários metros, de muitos metros, eu esqueço-me agora com precisão, e que, a dada altura, começaram a afastar-se. Essa base que envolve a esfera de fogo começou a afastar-se. A pressão do fogo fez com que elas se fossem afastando. E afastando-se as placas tectónicas, no seu movimento de deslização, de deslizamento, como dizem os geofísicos, deslizam em cima da bola de fogo, começou a Pangeia a fragmentar-se. As terras começaram a fragmentar-se, não é? E as águas começaram a penetrar, pelas fendas que foram deixadas, pela terra pela Pangeia, que se ia fragmentando, gerando continentes. As águas foram penetrando a ponto e isto demorou milhões de anos, foram 200 milhões, o Atlântico, que eu atravessei e os meus colegas atravessámos há dois, 3 dias, durante 10 horas, foram 10 milhões de anos de afastamento. E ainda estão a afastar-se. Dizem os jovens, ainda estão cerca de 2 centímetros por ano. E um dia vão, pelo lado do Pacífico, vão encontrar-se novamente. Isto é o que eu aprendo quando saio do meu nicho ecológico para outros domínios científicos, que é aquilo que eu gosto de fazer, instalar lá a minha tenda noutras cidades de pensamento, neste caso a geofísica, e aprender. E trazer uma metáfora, voltar para o meu campo, para o meu território, pelo menos com uma metáfora, com uma imagem, com alguns conhecidos que me esclarecem. Ora bem, bom, isto aconteceu com outros oceanos, está a acontecer, as coisas são assim. Isto não está parado. Isto, para além do eixo da Terra, que é imaginário, de 2 em 2 mil anos, dá uma volta. Ele inclina-se. Não sabemos qual será a futura inclinação, mas de 2 em 2 mil anos o eixo da Terra não está fixo. Ele é imaginário, não está lá nenhum eixo de ferro a segurá-la. Como o Aristóteles pensava que eram os anjos que seguravam a Terra. Uns anjos enormes, a Terra estava fixa porque eram anjos enormes, extremamente poderosos, que mantinham a Terra suspensa e fixa. Suspensa e fixa. Ora, com esta metáfora, eu direi que quem vem da Europa, continente europeu, continente americano, América do Norte, dois grandes continentes. Utilizemos estes 2 grandes continentes. Eu vejo no continente europeu, o continente europeu e asiático estão assentes na mesma placa, que é a placa euroasiática. Portanto, temos a Europa e a Ásia, estão assentes na mesma. A base é a mesma. É a chamada placa euroasiática. Porém, o Brasil, a América do Norte,
já estão assentes na placa americana. Chama-se a placa americana. Porém, no meio do oceano, a cerca de 2.000 quilómetros da costa portuguesa, ainda lá, Portugal não é aquele retângulo só. Há a Ilha da Madeira e há os Açores, muito maiores, que são ilhas a uns 2, 3 mil metros, mais 2, 3 mil metros já no oceano, que constitui o arquipélago dos Açores, que é lindíssimo, mas não é da beleza que eu vos queria falar, porque não sou agente de turismo. Eu queria dizer-vos que ali, segundo geofísicos, encontram-se 3 placas tectónicas. É um ponto único na base, de onde emergiram as ilhas. Já lá estiveram algumas que se afundaram, estão lá as atuais, mas as atuais também vão desaparecer para dar lugar a outras. Isto neste movimento, das placas tectónicas. Pois bem, eu assemelho aquilo que vou falar, a psicologia, a criminologia, o direito, como sendo um arquipélago no meio de um oceano. Eu não direi do meio do oceano. Não está no oceano. O direito está, se o meu imaginário me permite, está assente na placa euroasiática. Está bem assente. É um continente. O direito, as ciências jurídicas em geral, é um continente. Está ali fixo. Por enquanto. Por outro lado, na placa americana, estão as ciências da natureza. Eu diria, as ciências formais, para dizer como eu aprendi em Filosofia das Ciências na Universidade de Lovaina. Estão as ciências formais. Está a matemática, está a física teórica, está a astrofísica, está a química. Bom, essas estão aí. E, por meio, há algumas ciências, como é a psicologia e a criminologia. Bom, é assim que eu vejo as coisas. Há outras, mas para já fiquemos por estas. Como a psicologia jurídica, há uma colega que trabalha na psicologia jurídica, que já está mais para o lado oeste, está mais próximo do direito. Os psicólogos, desde os anos 90, quiseram aproximar-se da justiça e do direito, com alguns perigos que não temos tempo de falar. E a criminologia, naturalmente, também está próxima, nasceu próxima do continente da placa euroasiática, da Europa e da África, está aí próxima. Porém, nos últimos anos, tem havido fortes influências na criminologia e creio que também na psicologia, tem havido fortes influências do continente norte-americano e da placa americana, onde assenta a América do Norte e o Brasil e outros países, o Chile, a Argentina, o Peru. Tem havido influências dessas e que são bem-vindas. Sou daqueles que, exatamente por isso, dizia quando vinhamos para aqui, eu contratei para a Faculdade de Psicologia, para a Faculdade de Direito, e mandei construir um laboratório e à frente está uma bióloga doutorada em genética. E está, agora mais recentemente, um neurocientista, nomeadamente nas neurociências cognitivas. Isto porquê? Porque o crime passa pelo comportamento humano, pelo entendimento do comportamento humano. E sobre o comportamento humano, quer uma disciplina, quer outra, quer a psicologia, quer a criminologia, sabemos muito pouco. Muito pouco. O conhecimento que nós temos de nós próprios está por construir. Digo isto com muita humildade, tendo consciência, não do que sei ou do que sabemos, se me permitem pôr no plural, mas pelo menos ponho no singular,
consciente do que sei e da imensidão que falta conhecer. Há um filósofo americano, Lee McIntyre, que diz: nós não dispomos hoje de uma verdadeira ciência do comportamento humano. Nós ignoramos-nos. Estamos em relação a nós próprios, ao nosso próprio comportamento, como estavam na Idade Média, ou no século XVI, ou na Idade Média, a humanidade em relação à natureza. Não sabiam nada. Foi preciso emergirem as ciências, nomeadamente a astronomia, com Galileu, no século XVI, para que se começasse a fazer luz, para que nascesse o pensamento científico. Século XVI, século XVII, sobretudo século XVII, século XVIII e depois século XIX. Nós ainda estamos na Idade Média relativamente ao que diz Lee McIntyre, numa obra que eu vos aconselho a ler, que se intitula Dark Ages, Idades Negras, a letra, Idades de Sombra. A sombra é o conhecimento do comportamento humano. Isto é, para mim, sabemos muito pouco. Agora, feita esta metáfora, há um longo caminho a fazer da aproximação entre as placas, da aproximação entre as chamadas ciências naturais, ou ciências exatas, ou melhor ainda dito, ciências formais, e as chamadas ciências sociais e humanas. Reparem, pequeno parêntese, estas divisões não existiram sempre. Estas onde costumam situar a psicologia. Estas situações têm uma data. São muito recentes, datam dos anos 20 do século passado. 1920. Windelbrand, Ciências Nomotéticas e Ciências Ideográficas. Dilthey, Ciências Naturais e Ciências Históricas e Ciências do Espírito e Ciências... Ainda estamos nisso. Eu sou daqueles que luto contra essa divisão. Para mim não existem, é um artifício, é uma ficção, uma mera ficção, inventada ainda não há 100 anos, vai fazer 100 anos que foi inventada, e que vai, pela natureza das coisas, já está a acontecer, sem a vontade de ninguém, sem nenhum movimento de militância, vai dissolver-se. Está a dissolver-se. Qual é o programa de psicologia que não acolhe as neurociências? Nomeadamente as neurociências cognitivas? Ai da faculdade que o não faça. Ai do curso de psicologia que não faça. Ai do curso de psicologia que se fique por teorias da personalidade, que é um campo que eu queria falar, que se fique por teorias da personalidade. Allport dizia nos anos 50, bom, o que é personalidade? Encontrei 50 definições. Qual é o valor científico de uma noção que tem 50 definições? Allport. Os psicólogos, tu falo para psicólogos que leram com certeza Allport, ainda terão uma disciplina que eu cheguei a ensinar, tenho também uma formação em psicologia, as teorias da personalidade. Se formos para a psicanálise, já temos outra teoria da personalidade. Os behavioristas, já é outra história. E mais recentemente, com os paradigmas sistémicos, já há novas teorias pelas quais já se infiltra as teorias da informação, a cibernética. Está a entrar desde os anos 80, talvez sem darmos conta. De onde? E para resumir, o que nós dispomos, isto é, sobretudo, a psicologia e a criminologia, que nos reúne aqui, constituem um arquipélago onde nós poderíamos situar mais outras disciplinas. Podíamos lá colocar a sociologia, podíamos lá colocar as ciências da educação, poderíamos colocar outras ciências mais recentes que se foram desprendendo, que foram emergindo, mas que um dia, não quero ser profeta, nunca tive essa aspiração, mas seguindo a lógica dos oceanos e da magmática, não é? Daquilo que nos ensina a lógica dos magmas, também vão ser afundadas.
acreditem que a psicologia não vai ficar sempre. Vai afundar-se um dia. Como a criminologia também. O direito não, vai permanecer sempre. A matemática também. Estão seguras nos seus continentes. Agora há este Atlântico vasto. Este Atlântico vasto onde nos situamos. Temos superfícies, as nossas disciplinas são líquidas e sólidas ao mesmo tempo. E dispersas. Mas há alguma lógica entre elas. Como o arquipélago dos Açores, tem as ilhas ao Oriente, as chamadas Ilhas Orientais, o grupo oriental, as que estão mais próximas da placa euroasiática, as ilhas centrais e as ocidentais. A Ilha das Flores, a última ilha, creio que é a última, já está assente na placa americana. Portanto, os Açores estão... Ainda mais, há ali uma terceira placa, que é a placa africana. Portanto, ali nos Açores juntam-se 3 placas. Das 7, 8 placas que existem, que estão assentes nos continentes, ali juntam-se 3. É o único ponto do planeta onde se juntam 3 placas. E que têm as suas coisas. Têm os seus conflitos. É que elas estão em permanente movimento e de vez em quando metem-se por baixo umas das outras. E lá mais há um vulcão e um tremor de terra. E mais vulcões e tremores de terra. Elas não estão paradas. A metáfora está clara. Agora, eu vou pegar em alguns elementos que ligam psicologia e a criminologia, que estuda a disciplina, dito uma palavra simples, ciência do crime, ponto final. Ciência empírica do crime, porque há uma ciência dogmática do crime, de qual vai falar o meu colega e amigo Marcos Gomes. Primeiro elemento, o conceito de personalidade. O conceito de personalidade foi forjado por Pinatel, um jurista francês, dizendo que os criminosos têm uma personalidade própria, que ele chama a personalidade criminal. Constituída por quê? Por vários traços. Traços de personalidade. Ouviram-se seguramente, os psicólogos ouviram falar dos traços de personalidade. Primeiro, egoísmo. Labilidade emocional. Um dia de uma maneira ou de outra. Humor flutuante. Humor flutuante. Insensibilidade ao outro. Insensibilidade ao outro. E grande agressividade. São os 4 traços que Pinatel identificou para dizer: aí está a personalidade criminal. Querem explicar o crime? Peguem, aí está de onde ela vem. Vem desse tipo de personalidade. Ora, há outros autores que contestam esta ideia de haver uma personalidade específica. Eu ainda ouvi falar, quando comecei a trabalhar na área da toxicodependência, do consumo de drogas, da personalidade do toxicodependente. Como a psicopatologia, aqueles que estudam a psicopatologia, lá vem, quem abre um manual de psicopatologia ou de psiquiatria, personalidade neurótica, personalidade psicótica e personalidade psicopática. Bom, são os 3 grandes quadros da nosografia clássica, não é? Lá continua o conceito de personalidade da psiquiatria, eles não abandonam o conceito de personalidade. Mesmo no DSM, tiveram durante um tempo, no DSM-3, que é como sabem, o DSM é a classificação das doenças mentais. Personalidades psicopatas, eles mudaram. Para o DSM-4 mudaram, houve uma mudança. Personalidades antissociais, mas ainda lá está a palavra personalidade. Agora, no DSM-6, já lá está comportamento antissocial. Ponto final, já deixaram cair a palavra personalidade. Qual a razão destas mudanças? Isto é, Eysenck, que é um behaviorista, como sabem, Eysenck, eu deixei aos meus alunos de criminologia um texto dele de 1977, revisto, que ele publicou a obra em 46. Crime and Personality. Crime e personalidade. E construiu toda uma escala, que era a escala da Eysenck, que é extremamente complexa. Aqui temos um psicólogo que se interessou
pela justiça e pela delinquência. Não sei se o aplicam, se aplicam os testes na avaliação psicológica. Eu apliquei a Eisenk em certos estudos. Portanto, temos aqui um conceito conjunto, comum. Este é um conceito que merece muitas interrogações. Por exemplo, os psicólogos sociais, nomeadamente os psicólogos sociais experimentais, arrasaram o conceito de personalidade. Dizem que isto é um construto do senso comum, não é mais do que isso. Nós temos vontade, no senso comum, de ver as pessoas da mesma maneira, da permanência. Gostamos que elas permaneçam, como gostamos que tudo permaneça. Para quê? Para nos dar segurança, senão somos animais angustiados. Para não dizer que o meu professor Jacques Scott, da Universidade de Lovaina, que me deu psicopatologia, nós somos animais doentes. O homem é um animal doente. É uma definição muito simples. Somos animais doentes. Ora bem, os psicólogos sociais pegaram no conceito de personalidade, fizeram várias experiências que, se quiserem depois no debate, eu posso falar delas, para não tirar tempo aos meus colegas, e arrasaram, pura e simplesmente arrasaram o conceito. Não existe. É do senso comum. Deram-lhe uma roupagem científica, através da sistematização, deram-lhe uma sistematização teorética e tomam-no como conceito científico, mas não é. É um conceito do senso comum transposto para a psicologia, para a ciência psicológica ou para todas aquelas ciências, como é neste caso a criminologia, que utilizam o conceito de personalidade. Isso é um ponto. Esse é um ponto que poderia dar uma discussão conjunta. Eu podia citar os nomes. Um deles, que destruiu o conceito de personalidade, não chegou a ser meu professor, mas eu conhecia na Universidade de Lovaina, Jacques Lyons, da Psicologia Social. Isto é, os psicólogos sociais desconstroem o conceito utilizado na psicologia clínica, segundo as divisões que eu ainda encontrei no meu tempo. Aqui está a psicologia social, aqui está a criminologia clínica. Mas há outras criminologias, outras psicologias e outras criminologias simétricas, que é a criminologia, a psicologia experimental e a psicologia do desenvolvimento. Já se tem no vosso programa. Tem uma psicologia do desenvolvimento e uma criminologia experimental, laboratorial. Pois bem, eu ainda estudei criminologia experimental, estudei criminologia clínica, uma e outra. Criminologia experimental não estudei, mas estudei psicologia experimental. E psicologia, que não se chamava desenvolvimento, chamava-se psicologia genética, na altura, que é o estudo do desenvolvimento, por exemplo, Piaget, o estudo do desenvolvimento da inteligência. Ou Vallon, o estudo, a passagem de l'acte à la pensée, do ato ao pensamento. Como da ação se passa para o pensamento, como nasce o pensamento. Bom, aí é o desenvolvimento da criança, é o desenvolvimento da criança. Chama-se o que se chamar é psicologia do desenvolvimento, psicologia que passa muito pela educação da criança. Ora, também na criminologia há uma criminologia experimental e uma criminologia do desenvolvimento. Aliás, temos na Universidade do Porto uma ligação forte entre o Departamento de Criminologia da Faculdade de Direito, isto é, a disciplina e a área de Criminologia Desenvolvimental, com a área da Faculdade de Psicologia, da Psicologia do Desenvolvimento e Educação da Criança. Temos colaborações permanentes, temos projetos, arguimos teses uns dos outros, aplicamos instrumentos conjuntos. Isto é, as disciplinas não estão separadas ou não comunicam entre si. Se não quisermos, ela está lá, está aí. É preciso observar e ver o movimento tectónico, e as comunicações possíveis entre as ilhas. É isso. Eu acho que fico por aqui. Não digo mais nada. Para não tirar tempo, ainda há 3 colegas.